Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e esse é o M-Trix Talks, o podcast que é feito para você que quer se manter atualizado sobre o universo da tecnologia e dos dados aplicados ao crescimento pessoal e profissional. Lembrando que você pode acompanhar o M-Trix Talks no canal da M-Trix, no YouTube, Amazon Music e no Spotify. E hoje, em nosso quarto episódio, nós temos aqui dois super convidados que irão nos dar uma aula sobre o canal indireto. Quais as mudanças que a cadeia de distribuição vem passando, bem como os desafios e oportunidades que estão por vir. O Oliva, diretor de relacionamento e novos negócios da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, e o Armando, o nosso comercial da Rota Indireta aqui da M-Trix. E para começar, quero pedir para que vocês se apresentem com as suas próprias palavras. Começando, por favor, Oliva. Primeiro, obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite e palavra com você aí para você se apresentar um pouco aí, para quem ainda não te conhece, por acaso, né? Legal, Gustavo. Obrigado pelo convite. Armando, satisfação estar aqui batendo um papo com a M-Trix, né, uma parceira aí de longa data e faz um trabalho fundamental aí para o nosso setor. Então é uma alegria estar aqui, né? Pode chamar de Oliva, meu nome na verdade é Rogério Oliva, mas chamar de Rogério eu não sei nem quem é, né? Então muitos anos no mercado aí, sempre conhecido como Oliva mesmo da ABAD. Maravilha, bem-vindo. Armando. Bom, boa tarde a todos aí. Eu também bastante tempo aí, mais quase 20 anos de indústria, e no ano passado eu ingressei aqui no time da M-Trix para fazer esse trabalho no canal indireto. Então hoje é um prazer aí estar recebendo você, Oliva, aqui no nosso programa para bater um papo sobre esse canal que eu gosto bastante. Legal. Maravilha. E Oliva, conta um pouco para a gente. Então hoje você como diretor de relacionamento e novos negócios, né, da ABAD, mas conta como que você chegou até a ABAD, um pouco da sua experiência. Acho que você já passou por diversos setores, negócios. Conta Perfeito. Um pouco dessa sua história aí pra gente. Não vou contar tudo, senão entrega muito a idade, mas na verdade eu comecei no setor bancário, né? Fui bancário durante muitos anos, né? E depois disso trabalhei numa indústria automotiva, né? Numa empresa que fazia componentes para o setor automobilístico. Entrei na área de recursos humanos, né? Trabalhando na área de RH. Depois trabalhei numa outra grande metalúrgica, que é o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que foi uma verdadeira escola no que tange a relacionamento humano. Muitos funcionários, muitos colaboradores, muita dinâmica, e esse contato com o público sempre se deu ali muito presente. Depois de algum tempo, eu comecei a trabalhar numa entidade de terceiro setor, que era uma associação que se chamava Brasel, né? Isso foi em 1990. Então, é a Associação dos Bares e Restaurantes, né, de São Paulo, e fiz um trabalho durante alguns anos, junto com toda a diretoria, de levar a Brasel para alguns outros estados. Hoje a Brasel é uma entidade nacional reconhecida aí do setor de bares e restaurantes de entretenimento. E lá, por meio da Brasel, eu conheci a New Trade, né, que era uma agência de comunicação e uma promotora de feiras e eventos, e fui convidado a desenvolver um trabalho, porque eles faziam feiras e eventos para o setor de alimentos e bebidas e também tinham publicações dirigidas a esse mercado, né, essa indústria. Eu fui fazer um trabalho com eles lá em 90, trabalhei no finalzinho dos anos 90 até 2008, 2009, nesse grupo que também fazia um produto chamado Revista Distribuição. O título Revista Distribuição era um título da ABAD, mas nós produzíamos ele dentro da New Trade, que tinha uma parceria com a EBC, que é a Editora Brasileira do Comércio, que fazia a edição. E lá se deu todo o relacionamento com a ABAD ao longo dos anos, todo esse trabalho, e eu fui convidado a desenvolver a área de relacionamento e novos negócios na ABAD. E lá estou há 11 anos praticamente, aqui lidando com as indústrias, com os atacadistas e distribuidores, tentando trilhar um caminho aí para dar suporte ao crescimento e desenvolvimento do setor, né? Junto com o nosso CEO, com toda a diretoria, que são empresários do segmento. Minha formação, sou administrador de empresas, né? Pós-graduado em marketing, né? E em gestão de processos. Então, ali, relacionamento, negócios e gente é comigo mesmo. Muito bom. E sempre aí, de alguma maneira, ligado ao mercado de consumo, distribuição,
bens de consumo, vamos dizer assim, desde lá de trás, nas associações. É, o outro lado do balcão, né? Lidava com os varejistas ali, né? O varejo alimentar, né? Que a gente tinha lá os bares, hotéis, restaurantes que faziam a compra dos distribuidores na época, se abasteciam nesse setor, e depois vir para o outro lado da moeda, que é onde os distribuidores que abastecem também esse formato de varejo no segmento. E aí, obviamente, também, tanto em Abrazel quanto na Abad, o contato direto com as indústrias fornecedoras, né? Entendendo o que vem em termos de novidade, de tendência, e a gente entende que sempre que a indústria é a nave-mãe do setor e que ela acaba passando todas as diretrizes para o mercado, modus operandi, com todos os estudos, informações que eles têm de como esse varejo, de como esse mercado deve se comportar. Então, é importante esse alinhamento e fazer um trabalho para que esse conteúdo chegue da melhor maneira na ponta, né? Para que a execução seja bem realizada, para que o contexto seja bem atendido de uma maneira geral por todos os membros das organizações, para que o consumidor seja atendido. Esse é o nosso trabalho. Exatamente. E aí, passando um pouco para você, Armando, conta um pouco também da sua história, Bom, esse teu caminho. Depois dessa aula aí, não tem muito, né? Eu sou baiano, cheguei aqui em São Paulo em 2005, passei por varejo, depois Coca-Cola, ingressei no canal indireto em 2009, 2010, pela GSK. Era um período difícil vender Sensodyne, creme dental caro pelo canal indireto e para o pequeno varejo. Aí hoje você vê aí o que é a história, né? Você tem o acesso aí a produtos premium em qualquer mercado hoje. Bom, depois disso eu fui para a L'Oréal, passei um período na L'Oréal, penetrei no mundo do canal Pharma, então é uma outra escola bacana, passei por um período atendendo o canal direto, depois voltei ao canal indireto, fui para a Hipermarcas, uma grande escola. Lá eu tive o prazer de fazer um trabalho junto com o meu diretor na época, de fazer um processo de benchmark, então eu visitava outras regiões para entender o que é que eles faziam bem em outras marcas que não performavam tão bem aqui em São Paulo, né? E com isso abriu bastante o leque, principalmente pela questão de relacionamento. Conhecer outros distribuidores, outras pessoas, entender outros mercados. Com isso, na época, o meu diretor foi para a Netshoes, a gente foi montar uma operação da Midway Labs, né, parte de suplementação, e eu fui com ele também para cuidar de toda a distribuição Brasil, ou seja, brincando, desde 2015 ou 2016, eu estou nesse canal indireto e adoro, é fantástico. É onde eu me sinto bem, é onde eu tenho conhecimento do negócio. Passei na Netshoes aí 1 ano e pouco, estruturando essa parte do canal indireto, depois fui para a Santer, desenvolver o canal Pharma, e aí muito focado também no canal indireto. Aproveitei o relacionamento que eu tinha com os fraudeiros do Brasil, aí, desse Brasilzão, né, que eu conheci pela Hipermarcas. Em 2021, quando os japoneses compraram a Santer, eu terminei saindo, né, e fui trabalhar com um distribuidor, que é a Ferita. Ele comprou umas marcas de fralda aqui no Brasil e eu fui desenvolver esse trabalho. Fiquei com ele até 23. Em 23 eu vim para a M-Trix, aceitei esse desafio, que é desbravar mais uma vez o canal indireto. Hoje a gente criou aí uma ferramenta que está sendo disponível, vendo o distribuidor não mais como parceiro transacional, mas também como oportunidade de ser cliente, né? E junto com isso a gente já está aí, eu já estou trilhando esse caminho há 1 ano e 2 meses. Excelente. Então, estamos falando aqui de 2 experts, né? 2 especialistas no canal indireto, e então do lado da indústria, do lado das associações e das entidades aí de classe. E só para a gente também entender um pouco mais, Olívia, queria que você falasse um pouco o que é a Abad, né? Qual que é o objetivo da Abad? É uma associação, né? Como Sim. o próprio nome diz. E qual que é o grande objetivo, como ela é formada e qual é, né, o teu desafio aí junto com essa associação? Legal. Bom, a Abad é uma entidade que tem mais de 40 anos, são 43 anos, né? Foi fundada em 1981 pela união de empresários do setor atacadista que tinham dores em comum, né? Desde questões tributárias, questões de relacionamento com fornecedores, questão de posicionamento, de quebrar aquela imagem de atravessador, mas sim como um elo importante para, né, para colocar os produtos em todas as regiões do país. Hoje a Abad está estruturada nos 27 estados, por meio das suas 27 filiadas estaduais, né, 26 estados mais o Distrito Federal.
ela é uma entidade formada por empresários do setor. Então, a diretoria é composta por um presidente, 9 vice-presidentes, 3 conselhos, né? Todas essas cadeiras são ocupadas por empresários do segmento e de várias regiões do país. Então, na diretoria da ABAD, a gente tem pluralidade em termos de região. Então, a gente tem empresários da região sul, região centro-oeste, região norte, nordeste, todos têm voz, né, por meio das vice-presidências. E também nas filiadas estaduais, nós temos toda a diretoria que é composta por empresários do setor. Então, o presidente da filiada estadual, mais sua diretoria, empresários da região que têm as dores da região, ali muito local. Todas as entidades, tanto na ABAD quanto as estaduais, têm um corpo de executivos que tocam as operações do dia a dia. A ABAD mais os assuntos estratégicos, os assuntos macro, no que tange ao relacionamento nacional, ou seja, nosso trabalho em Brasília por meio da UNEX, Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, então defendendo os interesses no aspecto tributário ali e jurídico, né, e político da entidade como um todo em Brasília, utilizando essa força e essa capilaridade das filiadas no que tange, por exemplo, relacionamento com deputados, com senadores, na época de votação de projetos de lei. Quem conhece o deputado, quem conhece o senador na região são as filiadas estaduais que têm esse relacionamento próximo. Então a gente consegue fazer mobilização estadual para aquilo que é de interesse comum para os empresários. Pois bem, mas não é só isso. A ABAD ela tem um trabalho que a gente pode dividir em pilares. O político, que eu comentei agora, a gente tem o institucional, que vai desde toda uma orientação e suporte para os empresários que estão na operação, orientação jurídica, administrativa, treinamento, capacitação, informação, conteúdo que a gente pode levar para esses empresários tomarem a decisão correta. E também temos parcerias comerciais, que aí é o braço de relacionamento, onde a gente estabelece convênios com alguns fornecedores de equipamentos, tecnologias e serviços de uso comum do atacado distribuidor, onde o nosso associado, o empresário do setor, pode ter acesso. Pode comprar caminhões numa condição diferenciada, pode utilizar serviços de birô de crédito numa condição diferente, ele pode ter acesso a sistemas que podem melhorar a gestão, a ERP, CRMs, né? Parceiros que fornecem informações de dados, né? Para que ele possa melhorar as atividades dele. E aí, por fim, né? Então, são N atividades. Então, nós defendemos os interesses do setor nessas 3 verticais, né? Político, institucional e na questão de relacionamento. Fazemos a ponte, olha, poxa, precisamos de um relacionamento com a indústria, estou buscando um parceiro, um fornecedor de tal produto, então a ABAD, pelo relacionamento que ela tem com o mercado, às vezes ela acaba linkando esse distribuidor com o fornecedor. A gente brinca que faz até pegar na mão, mas se vai dar namoro é com eles, toca até uma musiquinha, né? Agora, também fazemos o inverso. Muitas indústrias utilizam os estudos que a ABAD faz, que também é um trabalho importante, para poder identificar quais são os caminhos e tendências do setor. O ranking mesmo é um deles, que aponta um pouquinho do raio-x desse mercado, né? Como é que é o modelo de operação que ele atua, ajuda as empresas com base nessa informação a definir sua estratégia. Olha, quantas empresas eu vou utilizar como atacado de entrega para cobrir uma determinada região, quantos eu vou utilizar como distribuidor, como eu vou fazer complementar por meio do atacado de autosserviço. Então ele monta a malha ali, são ferramentas para as equipes comerciais, mas também do trade, definir suas estratégias, suas ações e seus movimentos para abranger o mercado que eles têm interesse. Então a gente tem esse papel da informação, tem esse papel institucional, político e de relacionamento comercial, esse elo de ligação, como pilares básicos aí da entidade para a sua atuação. Não tão básicos assim, né? Muito e é engraçado, completo, Gustavo, como a gente, como Emitrix, tomou uma decisão estratégica quando a gente começou a pensar no ano passado, de como se aproximar das regionais da ABAD. E a gente está vendo aí que o Oliva trouxe o quão importante é isso. Então, a gente está fazendo, Oliva, um movimento de se aproximar das regionais. Essa semana mesmo a gente participou do evento da Cinca, lá no Paraná, e estamos tentando nos aproximar para que a gente chegue ao empresário, para que a gente leve a oportunidade do negócio, da gestão, de você entender um pouco mais o que é que a Emitrix pode levar para você no planejamento estratégico, na gestão do seu negócio do dia a dia.
Sim. A Emitrix deixa de ser só um nome, né? Exato. E eles passam a enxergar a identidade de Emitrix, o que ela pode agregar para os empresários do setor. Porque às vezes no relacionamento só com a nacional fica muito distante. Exato. Então quando você se aprofunda e parte para esse relacionamento também com as filiadas estaduais, você está mais próximo dos empresários daquela região. Eu acho excelente. E um outro movimento que é positivo é o movimento junto ao Grupo Abad Jovens e Sucessores, né? Que são os futuros líderes do setor. Os disruptores, né? Os disruptores, né? Essa turma pensa fora da caixa, são muito dinâmicos nas suas atitudes e tem uma voz ativa dentro das empresas, são formadores de opinião. Né? Então, muitas vezes, eles agem mesmo como agentes de transformação das organizações. Então, eles levam inovação, eles trazem novas tendências, eles estão de olho por meio das VTNs, né, das viagens técnicas nacionais que a gente promove, ou até mesmo das viagens técnicas internacionais, trazendo essa informação, essas novidades, essa tendência para dentro da sua empresa e falar, olha, precisamos implantar isso aqui vai fazer o diferencial para o nosso trabalho. Então, muito legal esse movimento de Emitrix. É muito bom saber que a gente está no caminho certo. Sem dúvida. Exatamente, porque a Emitrix, né, a gente tem aí, vai fazer 14 anos no mercado, né, então somos uma empresa brasileira e dedicadas à rota indireta, ao canal de distribuição. Então faz muito sentido, e nós somos parceiros de longa data, né, Emitrix e Abad, justamente para identificar quais são as oportunidades, necessidades e desafios, né, dessa rota indireta e facilitar essa troca estratégica entre a indústria, o canal distribuidor, e no final a gente ter um serviço melhor aí na ponta, nos pontos de venda, no canal indireto, e é fundamental a gente estar aqui tendo essas conversas igual a gente está tendo hoje, para discutir de fato as oportunidades, qual é o futuro, quais são os levar desafios. o melhor serviço, né, ao consumidor final. No final é isso. Sim. É tal produto no ponto de venda para ser consumido. Exato. Num país continental. Exatamente. São vários Brasis dentro de um Brasilzão aí, né? E a necessidade de se regionalizar, de olhar no detalhe o que precisa e também atentar para o mercado sobre essas necessidades específicas. Muito bom. E aí você comentou um pouco ali, quantos associados mais ou menos a Abad tem hoje? Hoje na Abad nós temos cerca de 3 mil agentes de distribuição associados. E nós acreditamos que esses associados eles derivam mais de 6 mil CNPJs. Por quê? Porque às vezes nós temos uma empresa que ela é associada com a Abad com um modelo de negócio, mas ela atua em mais de um. Então a gente percebe ao longo dos anos a empresa que trabalhava apenas como um atacado generalista de entrega, ela montou operação de distribuição exclusiva para alguma indústria, ela montou uma operação de broker para outra, ela faz uma operação logística e ela eventualmente montou uma operação de atacado de autosserviço também na sua região. Ela tem uma expertise, ela está na área, né, conhece ali o perfil do seu público, então por que não diversificar? E a gente tem até outros desdobramentos, né, empresas que também montam suas pequenas redes de varejo, né, ou fidelizam ou montam suas pequenas redes. Algumas fazem gestão por holding, outras fazem gestão independentes, mas aqui na Abad nós acreditamos que esse universo, essa comunidade de associados podem desdobrar mais de 6 mil CNPJs. Fora isso, fora os agentes de distribuição, nós temos também 800 indústrias associadas à Abad. Né? Então a gente tem desde indústrias multinacionais, que estão lá ligadas a nós, mas também indústrias nacionais que atendem 100% do Brasil, ou aquelas indústrias que atendem só um determinado estado ou uma região, indústrias menores. E temos outras 400 empresas de tecnologia, equipamentos e serviços que gravitam em torno do setor atacadista distribuidor, que também são fornecedores associados, porque entende esse papel, essa importância do papel da Abad no desenvolvimento e essa relação que a gente tem tanto com a indústria quanto com o agente de distribuição. Eu acho importante essas empresas, elas querem estar próximas, querem saber os movimentos, querem ter informação do que está acontecendo, querem saber dos eventos. Então, é um movimento interessante. Então, nós estamos desde o fornecedor, o agente de distribuição e os prestadores de serviços, fornecedores de equipamentos também ali ligados à Abad. É alinhar todos os elos. Exato. Tá? Você está presente em todos os elos da cadeia. Exato. E a economia brasileira girando, né? Então, a importância que todo esse setor unido e que passa pela Abad e que nós da Emitrix também estamos lendo aí, né, diariamente, é o PIB do Brasil e grandes empresas brasileiras, que inclusive vocês também, né, ajudam o mercado com pesquisa, a entender como está a performance. Então, um trabalho muito em conjunto com empresas, assim como a Emitrix, né, de ler o mercado e abastecer de volta, né, para esses empresários as tendências, como que está o mercado. Então, vocês têm algumas pesquisas
esses, vamos dizer, radares de mercado? Temos sim. O principal deles é o ranking, né, da Abad, que a gente faz anualmente. E para você ter ideia, né, no ano de 2023, o setor ultrapassou a barreira dos 400 bilhões de reais de faturamento. Então é um número considerável aí dentro do PIB do mercado. São mais de 450 mil colaboradores CLT, mais de 130 mil representantes, vendedores e representantes comerciais atuando diretamente no setor, e uma frota de mais de 120 mil caminhões diariamente entregando produtos de norte a sul do país. Né? A gente entende que não é só um trabalho comercial, a gente democratiza aí os produtos, né? Então você tem indústrias produzindo produtos no sul do país que eles são entregues nas regiões norte e nordeste em preços competitivos, em condições competitivas. E se você tomar como base, numa época que nós tivemos, que foi um período muito difícil para todos nós brasileiros, que foi a questão da pandemia, o pequeno varejo não deixou de ser abastecido, o setor não parou. Né? Então, graças a esse pequeno varejo, graças ao trabalho dos agentes de distribuição, não faltou produto do supermercado. Por mais que tivesse ali uma dificuldade de acesso, de entrar, não podiam entrar mais de uma ou duas pessoas ali no estabelecimento, mas o produto não faltou de norte a sul. Então, a indústria produziu e o setor atacadista distribuidor distribuiu. Né? Hoje, 52% de tudo que é produzido, tudo que você encontra no varejo, passa pelo canal indireto. Então é um papel fundamental, uma responsabilidade muito grande nossa em termos de abastecimento do país. Né? Então é um orgulho para nós fazer parte e compor esse trabalho enquanto Abad, enquanto agente de distribuição, canal indireto. Você vê 52% de tudo que é vendido, cara, é muita coisa. E tem muita gente envolvida. Você tem um empresário, você tem uma cadeia completa ali, né, para atuar nesse negócio. E, num período tão difícil que foi a pandemia, para mim é parabéns para o canal indireto, para os empresários e para todos os colaboradores deles, que em momento nenhum deixaram, né, de estar presente, de vender, de estar no ponto de venda. Só quem viveu isso é que sabe. A geração que vem por aí não vai ter noção do que é isso. Exato. É um setor extremamente resiliente, né? Exato. Num momento mais difícil da história recente, a pandemia, pelo contrário, não faltou produto, as categorias cresceram, né? Então, grande parte das categorias cresceram. Com a dificuldade da malha de distribuição num país do tamanho do nosso, complexidades tributárias, de informação, um setor que cresce, emprega, é fundamental para a economia do Brasil e também, principalmente, para colocar o Brasil em patamares de tecnologia e de crescimento no setor como referência global. Né? Então, a gente tem vários clientes, inclusive, que têm presença internacional e que a gente vai atender esses clientes em outros mercados e levando, de fato, o Brasil como referência para outros países. Que a gente tem aqui, né? Como que vocês criam, né, essas estratégias, essa capacidade de distribuição no Brasil? Traz aqui para outros países que às vezes tem uma complexidade menor, mas ele está menos evoluído em relação a esse conhecimento dessa cadeia como um todo. Eles, às vezes, nem acreditam que a gente consegue fazer tudo isso. Né? Exato. Não, e se você fizer um traço comparativo com mercados mais consolidados, né, Europa, pega até América do Norte, algumas situações, você tem mercados extremamente já consolidados, saturados. Né? Aqui no Brasil você tem muita oportunidade ainda para categorias, N categorias ainda tem muito que crescer. Né? Seja por meio do pequeno varejo, do varejo especializado, no interiorzão do Brasil, né? As capitais, as grandes metrópoles estão muito bem resolvidas. Sabe né? uma coisa, Oliva, que me chama muita atenção? É o trabalho que o canal indireto, que os distribuidores estão fazendo para se profissionalizar com o e-commerce. Então, isso é uma coisa também que vem acontecendo muito. Você vê a presença de todos eles já e como eles conseguiram ajustar o e-commerce à cadeia de negócios dele. Eu lembro que em 2018, na época da Netshoes, quando começou a vir isso, os vendedores dos distribuidores, os caras tinham muito medo do e-commerce, né? Vai tirar a venda, aquela coisa. E os empresários foram muito, não só resilientes, mas muito rápidos na resposta para que o time entendesse que aquilo seria uma cadeia complementar. Então, se você tem os números hoje aí, tá? Se você separar por venda eletrônica, marketplace, eu acredito que o crescimento dessa parte específica deve ajudar bastante. Sim, se a gente pegar dados de antes da pandemia, dos estudos, do ranking que a gente fazia,
quando você perguntava para os empresários em termos de expectativas de investimento em canais de vendas, o marketplace ele era muito pequeno, assim, 1%, 2%. Né? Hoje, no estudo que fizemos no ano passado, 52% dos respondentes estão falando que querem investir em canais digitais de vendas. Por quê? A pandemia nos forçou a pensar dessa maneira, né? A investir nesses canais digitais. E de certa forma, você tem grandes players do mercado, né? Como que chegaram e tentando vender produtos de consumo de primeira necessidade. Poxa, que essa é uma praia do nosso segmento, muitas vezes. Então, esse espaço tem que ser ocupado, né? Ele tem que ser trabalhado. Então, você tem as empresas desenvolvendo seus e-commerce próprios, atendendo sua região, alguns se plugando a grandes marketplaces, fazendo seu trabalho, nesse sentido. Então, você tem razão. É um movimento interessante, eu acho que sem volta. Apesar de existir ainda muita busca por informação e de orientação, acho que esse setor está caminhando. Né? Esse setor está caminhando e eu acho que não tem volta. E é uma expectativa que o próprio distribuidor hoje consegue acessar o cliente final, que não conseguia antes. Sim. No nosso caso aqui dos agentes de distribuição, a pretensão é muito mais focada no B2B, né? No B2B, no varejo, que é a nossa expertise. Né? Não atravessar ainda essa barreira. A não ser que você tenha os atacados de autosserviço que queiram fazer algum trabalho de entrega direta ao consumidor. Mas do atacado de generalista de entrega ou distribuidor, nosso foco é atender bem o B2B, que já é um desafio enorme. Né? São mais de 1.100.000 pontos de venda atendidos em todo o território nacional, então haja trabalho para fazer isso. É, né? Né? Bastante coisa. E muita oportunidade. E a intenção é facilitar a vida desse varejista, porque às vezes, quando você pega pequeno varejo, né, o dono ele é o comprador, ele é o profissional de marketing, né, ele é o gestor ali de toda a operação, e às vezes ele não tem tempo, às vezes ele não tem tempo suficiente para atender bem o vendedor de 20 atacados ou distribuidores que passam lá todo dia. Então, às vezes, ele consegue fazer uma compra melhor, mais aprimorada, quando ele baixa as portas e, de repente, ele vai fazer a escolha do mix ali. Agora, isso não dispensa o papel do representante de vendas. Eu acho que ele tem um papel fundamental até nessa conversão de auxiliar, muitas vezes, esse varejista a entrar nesse mundo digital. Então, ele começa a mudar ali o papel dele. Então, tem um trabalho, um movimento muito forte na percepção desse profissional de venda, mudando ali para mais um consultor mesmo, onde ele orienta o empresário, né, a poder utilizar esses canais digitais para ampliar o seu negócio ali, a sua participação em vendas, mas também tem sendo o olhar mais atento do trade da indústria no ponto de venda. Né? Olhando com mais ênfase ali os planogramas, a exposição de produtos nas pequenas e médias lojas, trazendo essa informação de volta para dentro do distribuidor e para compartilhar com o seu fornecedor, ou seja, para tornar junto com ferramentas, tal qual o Emitrix, né, que podem melhorar a performance desse varejo. Né? Podem entrar com sugestões de produtos. É um papel, né? Hoje, o vendedor ele não mais tira pedido, ele é um consultor de negócio. Exato. Ele tem que ir preparar o ponto de venda para que ele venda mais e melhor com as marcas que performam bem, com os lançamentos, para que o ponto de venda esteja preparado para receber o consumidor com o preço certo, com a exposição certa, tudo que é definido com os parceiros estratégicos da distribuidora. Perfeito. Isso mesmo. Agora, essa é uma questão de... Tem que ter muito treinamento, muito engajamento, muita orientação, porque às vezes o vendedor ele tem uma pasta enorme, às vezes, de produtos a colocar. Às vezes ele tem mais de uma pasta. Exato. Né? E como priorizar o que ele vai trabalhar. Então, eu acho que tem um papel muito importante, né, da tecnologia aí na parte de orientação e contribuição com esses profissionais de vendas para que eles possam desempenhar com maestria esse trabalho no ponto de vendas. Caso contrário, se deixar só a lá antiga, a caneta atrás da orelha e talão de pedido, não vai fazer a diferença que hoje o mercado exige. Né? Então, eu acho que está sendo trabalhado muito esse profissional de vendas, né? Os novos, os atuantes, essa necessidade de transformação e dele não enxergar talvez outros canais de venda como concorrência, mas sim como complementar. E ele tem que fazer parte disso, ele tem que fazer parte do ganho. Ele tem que se estruturar para isso, né? Tem que se desenvolver, buscar conhecimento e entender para que ele siga. Hoje, a estratégia que a indústria leva para o distribuidor, você falou muito bem aí quando você falou do treinamento. A presença da indústria dentro do distribuidor tem que ser constante. O cara tem que viver a rua. É muito importante que o vendedor da indústria faça a rota, acompanhe os vendedores, para que ele veja a realidade, aquilo ali. Para quando ele traga o treinamento, a informação para o time comercial da distribuidora, ele sabe o que ele está falando e não simplesmente
por uma ideia que se teve lá atrás na indústria. Tá? Ele adaptar para a realidade que os vendedores estão ali. Porque aí o vendedor dá o valor. O vendedor, no final, é quem faz a roda girar. Sem dúvida. Eles são os olhos, né, da indústria ali, Exato. do distribuidor no ponto de venda, isso mesmo. Com certeza. E é um tema que é recorrente. A gente sempre fala sobre isso e acaba, às vezes, até assustando um pouco no mercado. A gente fala tecnologia, marketplace, e-commerce B2B, inteligência artificial, o vendedor que não é mais só o tirador de pedido e acaba, né, até gerando certa resistência, às vezes, de alguns profissionais que falam, vou perder espaço. E é justamente isso, né? Não é perder o espaço, é evoluir e mudar o papel para adicionar mais valor dentro do mercado que está cada vez mais complexo. Então, não é só a relação transacional, e sim olhar se o mix está correto, a execução está correta, as informações que estão chegando, eu estou utilizando ela para gerar melhor valor, né, para o cliente, na ponta. Então, isso é super importante, é recorrente, a gente sempre fala disso, né, de como a gente ajuda esse vendedor a oferecer um serviço melhor na ponta e que ele não seja só transacional, né? Não seja só aquele tirador de pedido, mas, claro, tem um movimento natural do mercado de capacitação, de assentando todos os canais, porque no final do dia eles são complementares. Não é que um vai excluir o outro, não é que o digital vai excluir a venda física. De maneira alguma, né? De maneira alguma. E a importância, assim, até mudar o mindset mesmo desse profissional de vendas, que não é questão dele perder espaço, né? É dele ocupar o espaço existente, né? Dele ocupar, porque isso é uma oportunidade. Agora, como você prepara ele, você chama a atenção dele nesse sentido. Nós tivemos um movimento de alguns anos, a gente percebeu em alguns distribuidores e alguns atacados especializados, até a estruturação de áreas de trade dentro das suas operações, para conversar melhor com o trade na indústria e não perder muita informação no repasse para as equipes de vendas, para as equipes de campo, ou seja, um trabalho dinâmico. Agora, é óbvio que a gente tem, né, os agentes de distribuição que estão no topo da pirâmide, que eles são bem estruturados, mas a gente tem um grupo ali de médios, né, de médias empresas que são atuantes, que são relevantes, que são importantes, que às vezes não conseguem implantar uma área de trade ali. Então, até na própria ABAD, nós estamos tentando aqui desenvolver um birô, né, um núcleo com um birô de serviço, onde a gente possa oferecer ações ou estruturas de trade para poder apoiar individualmente os associados nas diversas regiões. Então, isso é um trabalho que nasceu até por orientação de alguns dos comitês que a gente desenvolve na ABAD, nesse sentido, de poder dar o suporte, o primeiro start para quem sabe depois ele até implantar a sua área de trade própria e poder acelerar. A importância da associação em tudo isso, né? Sim. Ela é a idealizadora e a centralizadora do processo para expandir para as associadas regionais para chegar no empresário. Exato. Então, ela encabeçando tudo isso. Exato. Puxando essa carruagem. Agora, para ter uma ideia, né, essa preocupação é tão latente, eu trouxe até um recorte aqui, só vou olhar minha colinha, né? Quando a gente fala até dessa preocupação dos agentes de distribuição em prover informações para os vendedores, a gente tem um apontamento aqui do último estudo que 52% dos entrevistados apontaram a necessidade de investir em sistemas de informação para o seu negócio, né? A gente tem outros 45% investindo em tecnologias para melhorar a gestão. Ele já é informatizado, ele já tem algum tipo de tecnologia. Agora, o que mais ele pode encontrar no mercado para melhorar o desempenho dele, melhorar a performance dele, das equipes dele, de engajar as equipes. E foi vendo exatamente essa visão que você apresentou que a M-Trix lançou o PAD Sales, né, que é a ferramenta na qual eu vim para a M-Trix para tocar esse projeto, que é voltado para a gestão do médio e pequeno distribuidor, ajudando ele a vender mais e melhor. Porque a gente percebeu, né, acho que nessas conversas, Olívio, acho que casa muito, né, os objetivos da ABAD com o nosso M-Trix. A gente no mercado, ajudando a indústria a, de alguma maneira, qualificar e ter informação da rota indireta via os distribuidores. Então, muitos dos distribuidores já conhecem a M-Trix de longa data, porque acabam enviando as informações delas, né, da indústria, para a M-Trix,
tratar e mandar os insights, informação para a indústria. São aproximadamente 1.900 agentes de distribuição que estão conectados conosco com pelo menos uma indústria. Já passou, acho que 2.000 já, porque é dinâmico também. E aí a gente falou, e o distribuidor, né? Acho que como que está a utilização desses dados do distribuidor, do negócio dele como um todo? E a gente vê que grande parte dos distribuidores tem algum sistema de gestão, né? Tem, claro, a tecnologia, a forma que ele faz. Tem o seu BI lá montado, estruturado para ele, mas ele tem oportunidade, desculpa lhe cortar, mas ele tem oportunidade de melhoria de gestão. A gente tem a inteligência já de 14 anos aí nessa expertise com as indústrias e a gente entendeu o quanto a gente pode trazer essa tecnologia com essa expertise da indústria e adaptar ao mundo do distribuidor. Então, na nossa ferramenta hoje, a gente tem alguns cruzamentos de categoria, até nível produto, para mostrar como vender melhor mix, vender melhor embalagens, né? E fazer a gestão do dia a dia do negócio. Né? A gente tem lá, brincando aqui, fazendo um pouco meu jabá, a gente tem 4 pilares na ferramenta que a gente brinca falando que é o ontem, o hoje e o amanhã. E o outro, a gente fica livre para criar. Tá? Então, é muito bacana e vale a pena depois eu te mostrar, até para você ter uma ideia do que eu estou te falando, Oliva. Que bacana. É interessante porque durante muito tempo as informações que eram utilizadas, né, para as ações vinham muito só por conta da indústria. Então a indústria balizava, então talvez as informações demorassem a chegar, você não tinha um tempo de atualização mais frequente. Então com essas oportunidades, né, com a informação acessível também para os distribuidores, para o nicho de mercado dele, ele pode ganhar velocidade. Ele pode repassar isso de uma maneira mais dinâmica para suas equipes, penso eu. Ainda mais quando a gente olha para o mercado e ainda olhando aqui para o meu estudo de tendências, quando você tem um número enorme de empresários falando que querem aumentar o número de fornecedores. Por quê? Ele tem área de armazenagem, ele tem frota, ele tem equipe em campo, ele tem ou está querendo se abastecer com novas tecnologias. Então, o que ele quer? Ele quer mix, ele quer ter produtos bons, de boa margem, de boa rentabilidade para ele fazer a composição. Ele está apto a fazer isso. Nós temos, quando a gente olha para o mercado, a gente tem aqui mais de 40% dos respondentes do ranking falando que vão diversificar sua operação, vão abrir novos formatos de negócios. Então, aquele camarada que já tem um modelo, ele quer abrir mais negócio, ele já tem o know-how dele, já tem ali toda a expertise na região, já tem as equipes. Eu quero otimizar. Como eu posso melhorar ainda mais aqui na minha região? De repente tem uma categoria de produto que não está bem posicionada aqui na minha região, tem oportunidade, vou buscar esse fornecedor para cá. Né? Como é que eu uso, de repente, as ferramentas, a tecnologia para preparar os meus times para poder fazer um trabalho melhor, né, nesse segmento? Então, acho que é um caminho sem volta, né? E é uma alegria, talvez, para muitos deles poder contar com sistemas que atendam essa demanda e essa necessidade que muitos deles talvez nem saibam que tem, né, em conhecer. E que é acessível, né? Pois é. Agora, eu acho que um dos desafios, né, nesse sentido pode ser mesmo a desmistificação disso, de como é aplicado, né, de como é utilizado, porque às vezes do outro lado o empresário fala, poxa, como é que eu faço, como é que eu utilizo essa informação, né? Eu vou ter só um bando de dados ou eu vou ter dados eficientes que eu possa utilizar? E como aplicar isso? Tem curadoria? Quem vai me ajudar dentro da organização isso, né? A processar isso e gerar os insights necessários para converter isso em ação? Então essa é uma grande dúvida. Então às vezes ele quer, ele precisa, mas ele às vezes pode ficar com receio de trazer isso para dentro e não ter capacidade de colocar isso em giro, de colocar isso para funcionar. Então talvez, né, M-Trix mesmo, né, possa ser um agente de orientação desse empresário, né, para quebrar paradigmas, para desmistificar, tirar essa cortina do que seriam os mistérios, né, ou os ou quem sabe os obstáculos imaginários que alguns empresários tenham em relação a isso. Né? Não estou entrando nem no mérito de custo ou de investimento. Né? Então, até uma outra conta a se fazer. Né? O que eu vou ter de aumento ou de margem, com melhoria, com utilização de tecnologias, qual a melhoria da minha margem? Qual a amplitude que eu vou alcançar? Né? O que eu vou trazer melhorar, mais de receita? Né? E a partir daí, fazer a conta. Quanto eu investi para ter esse resultado. Então, é o que a gente estava conversando fora aqui, falando que não é o custo, e sim o investimento que a gente vai trazer de retorno.
Quanto combustível eu preciso colocar para andar mais longe, para ir mais Exato. longe, né? Então, onde eu quero chegar? É isso, e essa palavra é muito boa, desmistificação, né? Porque quando a gente fala de ferramenta, fala de análise de dado, numa rotina insana, muita coisa para resolver, problemas para tirar da frente, ainda tenho que parar para ver mais uma ferramenta. E é exatamente isso que a gente vem desmistificando. Na verdade, é algo que vai te livrar mais tempo para pensar na estratégia do negócio, para ampliar sua capacidade de venda, de eficiência operacional. Então, esse é o objetivo. E por isso, né, que a gente construiu, olhando o tempo que a gente tem no mercado e o conhecimento que a gente tem da rota, tem uma oportunidade aqui para todo mundo e para o distribuidor ver todos os seus dados de forma consolidada e não picado indústria por indústria, como ele acaba recebendo. Então, agora é o negócio dele, né? Um dos pontos que o Oliva falou, Gustavo, é importante a gente levar também, porque é o seguinte, a base, né? Às vezes o cara não tem tempo. Ele está no administrativo, ele gera a equipe de campo, ele está cobrando o cara para fazer o pique do pedido para faturar, ele está cobrando o encarregado para abastecer o caminhão. Então, o pequeno empresário, às vezes, não tem tempo de olhar como vai crescer o negócio. E a gente vai entrar no papel, né, de ser o consultor do negócio. Olha, se você for por aqui, você melhora. Se você for aqui, você melhora. Então, esse é o papel da M-Trix hoje, com o pequeno e médio empresário, distribuidor aí, para que possa melhorar a cadeia. E que ele tenha tempo para gerir o negócio dele. Perfeito. E, Oliva, conta um pouco mais dessa pesquisa aí que você comentou. Então, é o ranking. Então, vocês fazem esse estudo, que é o Ranking Abad, famoso Ranking Abad, né? E tem dados novos, tem novidades aí para contar. O ranking esse ano está comemorando 30 anos, né? 30 anos que a gente vem fazendo esse estudo e é um trabalho constante de conversar com esses empresários e mostrar para ele a importância dele abrir a informação da empresa dele para que a gente consiga espaço frente aos órgãos públicos para mostrar o tamanho do setor, para que a gente tenha informação para ajudar a indústria a direcionar suas estratégias, né? E o reconhecimento, né? Então a gente muitas vezes brinca, né, que o varejo, né, na verdade é o mostrador do relógio, mas nós somos a máquina, né, que está por trás disso. E é um setor que sempre foi muito discreto, é discreto, né, porque ele age ali de bastidor mesmo, mas ele é fundamental. Então esse estudo ele vem numa crescente, né, da quantidade de respondentes ao longo dos anos, mas mais do que a quantidade é a qualidade das informações que a gente tem. Então, na BAD, muitas vezes a gente recebe, às vezes, indústrias que trabalham com produtos refrigerados, fala, poxa, quem são os agentes de distribuição no país que trabalham com produtos refrigerados? Né? Ou quem quer trabalhar com isso? Então, na BAD, por meio do estudo, a gente consegue muitas vezes identificar tendências de investimento, né, nesse segmento, ou seja, oportunidade. Aqueles 50% que estão buscando novos fornecedores, de repente estão buscando refrigerado, mas como é que ele se apresenta para o mercado? Quem são eles? Como é que a empresa de refrigerado sabe que ele está querendo? Como é que a gente cria esse match? Né? Então, o ranking nos dá muito esse norte de quais modelos estão crescendo, né? Quais os serviços que são prestados também do atacado distribuidor para o seu cliente varejista, que tipo de trabalho de fidelização ele faz, né? Que tipo de treinamento ele desenvolve para as suas equipes, o que ele espera da indústria. Então, esse ranking que a gente apresenta agora, 14 de maio, para todo o mercado, ele traz muita informação, não só numérica, mas de análises mesmo. Né? Então nós temos analistas ali discorrendo as informações do ranking para poder nortear as ações, tanto da indústria quanto dos próprios agentes de distribuição repensarem os seus negócios e as suas ações. E claro que ele dá todo o subsídio para a BAD desenvolver suas ações de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, vamos para a nossa convenção agora, dia 17 e 18 de junho, onde em Atibaia nós trazemos 350, 400 agentes de distribuição para 2 dias de imersão em conteúdo, em painéis técnicos. Inclusive, o tema da nossa convenção é na era da inteligência artificial, né? Passando por logística, por ESG, por inovação, né? Pela economia, de uma maneira geral. Então, como, né, todas essas vertentes são impactadas pela inteligência artificial, como ela pode contribuir para nós. É um desafio, né? Porque apesar de ser algo que se comenta muito, ele não pode ser utópico. Como que você traz isso
na prática, para o dia a dia do segmento, o que é possível fazer, o que já existem de cases e de situações aplicáveis para o dia a dia. Então, o próprio ranking ele é todo decupado na convenção, a gente abre todas as informações, tanto nessa apresentação do dia 14 de maio, mas lá também fazendo um reconhecimento dos maiores atacadistas distribuidores que respondem à pesquisa. Então, quem são os maiores por estado? Dos respondentes, eles estão presentes na convenção para receber ali a justa homenagem pelo trabalho brilhante que fazem nas suas regiões, né? Ah, mas tem empresas que talvez sejam maiores no estado. Eu só preciso saber se ele respondeu o ranking. Se ele não responder, não tenho como identificá-lo, né? Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo muito de conscientização dos empresários a participar do ranking, a participar desse estudo, porque ele é uma informação muito rica e que ele também tem uma devolutiva. Né? E aí, falando um pouco desse raio-x, né? Que dados que você já poderia antecipar em relação à performance do setor? E acredito que são grandes números, boas performances. O que a gente tem acho que de destaque mesmo é a ultrapassagem de 400 bilhões de reais de faturamento do segmento, né? Então, um crescimento de 10,9% em relação ao ano anterior. Então, o ranking ano base 2023 versus 2022. Então, tem um crescimento considerável nesse sentido, né? E aumenta, assim, em termos de investimento, a gente percebe um nível de intenções de investimento em ampliação de mix, em novos formatos de negócio, contratação de colaboradores, aumento de frota, investimento em sistemas e tecnologia. A gente percebe uma maior predisposição dos empresários nesse sentido. Aumento de espaço também, né? Tem buscado. Aumento de espaço. Então, nós percebemos até algumas empresas sinalizando a intenção de desenvolver suas atividades em outros estados, né? Diversificação em outros estados. Então, esse ranking nos sinaliza isso. Então, além do faturamento, a gente percebe uma tendência de investimento, ou seja, o setor continua firme e forte, com a intenção de crescer, de se desenvolver, de abrir novos CDs, novas lojas, contratar mais gente, utilizar a tecnologia para poder fazer um trabalho mais qualificado para atender cada vez melhor esse varejo independente ou esse pequeno varejo que depende muito do setor atacadista distribuidor para colocar essas mercadorias em todos os cantos do país. Então, crescimento acima de 10% de 23 versus 22. Pois é, um desafio. E temos uma informação também que no primeiro trimestre desse ano, né, o setor cresceu já 3,5%. Então, janeiro, fevereiro e março. Então, é um crescimento positivo também, sinalizado. Então, o setor atacadista distribuidor, o canal indireto, é uma boa opção para as indústrias ampliarem e fortalecerem seus negócios. Investirem. E pensando até um pouco na pesquisa, o que vocês também têm visto, Armando, Olivia, na conversa aí com os empresários, o que está na cabeça deles assim, de preocupações, desafios para atingir todo esse crescimento e também continuar batendo recordes de performance aí. Então, imagino que tem o tema da BAD, né, que é a inteligência artificial, mas que não é só inteligência artificial, eu acredito que é o uso da tecnologia aplicada. Mas o que tem de grandes desafios que o empresário do canal indireto tá pensando aí que vai precisar resolver? Bom, o que eu ouvi com alguns empresários que eu conversei, Gustavo, é o seguinte: eles falam muito na preocupação de se estruturar, crescer com um crescimento sólido, um crescimento orgânico. Lógico, capturando novas marcas, novas categorias, trazendo mix, mas de forma orgânica, para que o negócio tenha um crescimento a longo prazo, né? O mercado do canal indireto, ele vem respondendo, o Olivia acabou de mostrar o dado aí, quase 11%, é um crescimento duplo dígito, né? Mas o empresário em si, ele sabe que a gente tem um país continental, tem uma dificuldade tributária, então ele precisa se resguardar. Por isso, buscar esse crescimento sólido, com base. Não sei se você, Olivia, tem ouvido, você ouve muito mais deles aí do que eu. O crescimento sustentável, com certeza, né? É uma preocupação. Agora, a gente tem um lado humano também sendo muito atento, né? Porque por trás dos cargos, né, e das empresas a gente tem pessoas, né? Eu acho que esse lado humano e essa capacitação
e a busca por profissionais qualificados para poder desempenhar cada vez melhor as atividades do setor é uma preocupação, porque você precisa crescer, você precisa ter gestão, você precisa ter uma equipe engajada, comprometida e alinhada em todos os sentidos. E full-time ligada e antenada no negócio. Né? Então, essa é uma situação. A outra, óbvio, sem dúvida, é um olhar muito atento à questão tributária. A gente nunca pode perder a mão, né, de tudo que norteia. Então, você tem empresas trabalhando com diversas categorias de produtos, às vezes atravessando fronteira, com díspares de alíquotas de impostos totalmente diferentes, e você fica refém, muitas vezes, pautado em algum benefício que pode cair a qualquer momento. Então, você está na fronteira, você está com caminhões fazendo entregas, você está muito antenado para não ser surpreendido, né, com apreensões de mercadorias, cargas, alguma auditoria na empresa que possa prejudicar. Então, essa é uma atenção permanente. Tanto é que num dos comitês que nós temos, que é o comitê jurídico, ele é um dos mais acessados, né? São reuniões virtuais, né, que a gente promove com empresários do Brasil todo. Então, uma atenção enorme, tanto dos empresários, do seu corpo jurídico, sobre essas movimentações. Então, é um trabalho ali que a ABAD faz muito de acompanhamento e de orientação dos empresários em todas as regiões do país. E a gente tem muita contribuição também das filiadas estaduais, trazendo notícias das suas informações das suas regiões, para que a gente possa preparar e orientar os empresários e até, quem sabe, antever alguns problemas e tentar fazer uma ação corretiva. Então, eu acho que essa questão de estruturação, acho que ela é importante. A questão de estar muito antenado nas questões ecológicas, sociais, né, e educacionais também, porque tem um papel social das empresas muito latente, né? Então, algumas indústrias entregam isso para o consumidor, né? E a cadeia, né, as empresas que também fazem isso, tem que levar a reboque muitas vezes essas funções, essas orientações, e precisa se preparar, se estruturar para poder fazer esse trabalho. E aí é como ser mais eficiente, mais competente para fazer melhor dentro do menor custo possível. Então, acho que esses são os desafios aí do segmento. No final o investimento tem que ser em pessoas e em estrutura. Isso aí. Se a gente for resumir o setor, vendedor, galpão e caminhão. É isso aí. Que está por trás e envolvido em tudo isso. Isso aí. É um pouco disso tudo que a gente tem falado. E então, vai ter a convenção da ABAD em junho. Exato. Só para recapitular, então, a data. 17 e 18 de junho, né, no Bourbon Atibaia, né, no Hotel Resort Bourbon. Vamos estar lá com você esse ano. A M-Trix está lá com a gente. Estamos recebendo lá mais de 400 agentes de distribuição e os principais fornecedores do setor. 2 dias de muito conteúdo e muito relacionamento, né? Muitos intervalos para troca de ideias, relacionamento entre os fornecedores, os parceiros de tecnologia e serviço, com os empresários. Dali, com certeza, a gente sai, além de muito insight, muito conteúdo, sai de lá com bons negócios também para levar para as empresas. Maravilha. E a divulgação do ranking ABAD, que vai ser agora no dia 14 de maio. Exato. E aí o parceiro distribuidor da indústria que quiser acompanhar, o que ele faz? Pode acessar via site da ABAD, www.abad.com.br. Lá teremos o link para que ele possa acompanhar isso online para o mercado. Informações riquíssimas aí. Informações riquíssimas. Quem não puder assistir online, pode assistir depois por meio do canal ABAD Brasil no YouTube. Então, todas as produções, vídeos e registros ficam lá à disposição de quem queira associar. Do associado, do nosso parceiro, é uma informação pública. Legal. Muito bom. E a gente falou um pouco de pessoas aqui, né, de tecnologia e essa capacitação. Queria que também vocês ajudassem aqui, né, a gente sempre tem aqui no podcast um debate sobre que competências e habilidades que o profissional hoje em dia que está envolvido no setor comercial precisam ter ou precisam se preparar e passar a ter para ser um profissional acima da média, para ser um profissional diferenciado e que se destaque no mercado num momento tão difícil, né? Várias complexidades aí, muita tecnologia, muita informação, muito estímulo acontecendo o tempo inteiro. Queria que vocês dessem um pouco a visão pela experiência que vocês têm. Fica à vontade. Perfeito. Eu acho que
o profissional de vendas, em especial esse que trabalha para os agentes de distribuição, ele tem que ser uma pessoa muito aguerrida, né? Ele tem que ter uma força de vontade enorme, resiliente, ele tem que estar disposto à mudança, ele tem que saber enfrentar esses ambientes de mudança, de trabalhar com atenção a várias informações ao mesmo tempo, tem que estar antenado, tem que ler muito, né? Tem que ser alguém que busque informação, né? Acho que informação faz parte, foi o tempo só de tirador de pedido, né? Hoje ele tem que praticar o relacionamento, a venda de fato. Ele tem que ter o olhar de águia, né? Tem que ter a velocidade da lebre, né? Para poder entregar os resultados que o atacado precisa. Mas eu acho que tudo isso se resume em capacitação, né? Ele tem que ter a predisposição de se capacitar, né? De querer ser melhor e de acompanhar as tendências de mercado. Quais são as tendências de mercado? Né? Você tem essa digitalização do setor, então ele tem que acompanhar, mas ele não perde a questão do atendimento presencial de maneira alguma, então ele tem que se esmerar nisso, ele tem que continuar fazendo isso, mas também ter o olhar atento a essa questão da digitalização. Ele tem que quebrar o estigma no que tange a utilização da tecnologia, né? Ele tem que mergulhar nisso, ele tem que entender que é um caminho sem volta e que ele tem que participar, ele tem que ocupar esse espaço, senão alguém vai ocupar esse espaço por ele. Então, acho que esse treinamento, essa capacitação, a resiliência, elas são elementos chaves para que um representante comercial, para que um vendedor faça a diferença, né? Eu tenho times de gerentes de relacionamento na ABAD e eles têm que ter esse papel. Resiliência, um olhar atento, tem que trazer informação, né? E a gente diz, me traz problema. Quem traz problema é porque está na rua, está mexendo o mercado. Então você traz uma negociação difícil, uma negociação complicada ou uma negociação fora da curva é porque ele está mexendo o mercado, porque ele está atento ao cliente. Então é fundamental esse engajamento e esse entrosamento. E a gente percebe a predisposição dos agentes de distribuição em prover isso para os colaboradores. E aí entra o papel, né, de empresas tal como a Emitrix, podendo gerar insights para torná-lo cada vez melhor e, sem dúvida, faturar mais, né? Que no final das contas ele é remunerado por isso, né? Uma comissão maior, uma rentabilidade maior e ele vai trabalhar melhor e mais feliz. Bom, eu acrescentaria duas características a mais. Primeiro, tá, é um papel consultivo. O cara hoje não pode ser vendedor, ele tem que ser consultor de negócio. Ele tem que ver a oportunidade e gerir o ponto de venda, o cliente, para uma coisa melhor, para que ele ganhe mais, para que ele compre mais e para que ele cresça cada vez mais. E o outro é ele ter um papel analítico, ele saber fazer uma leitura de dados, das análises que ele recebe. Porque, senão, eu ouvi um termo essa semana engraçado, chamado obesidades. Então, é um negócio que o cara recebe dado de tudo que é lado, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele precisa ter o papel analítico, ele precisa entender como analisar um relatório, como receber a informação, como multiplicar aquela informação. Então, essas duas características são fundamentais, junto com tudo que o Oliva falou aí. Para mim, é o profissional de vendas do futuro. Se o cara não estiver disposto a se capacitar, a se reinventar, ele fica para trás. Utilizar a inteligência artificial, né? Então, ele pega a inteligência e tudo que ele tem e transforma aquilo em realidade, ele consolida, ele entende, Exato. Ele interpreta. Concordo plenamente com o Armando. Acionar, né? Então, utilizar os dados para alguma coisa e inteligência natural na prática, né? Sem dúvida. Acho que... Como passar essa inteligência artificial é um dom do ser humano. Exato. E utilizar a nosso favor. Eu acho que Exato. Essa é a grande mensagem. E traduzir isso, né? Traduzir isso para o varejo, né? Exato. Com certeza. A gente está chegando, então, no final dessa conversa e queria que vocês dessem aí os recados finais, algumas mensagens, mas antes de mais nada, obrigado por essa conversa, foi super enriquecedora e acredito aí que todo mundo vai gostar muito aí dessa conversa que nós tivemos. E, por favor, se quiserem dar algum recado final... Bacana. Obrigado, Gustavo, Armando. Excelente o papo aqui, a conversa. Vou desligar o microfone e vou continuar aqui mais algum tempo aqui falando. Tem muito assunto aqui na mesa, né? Mas, assim, é um espaço bacana para a gente poder falar das atividades da ABAD, né? E certamente o agente de distribuição ou fornecedor que queira conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho,
bate um papo com a gente, entra lá no site ou me liga diretamente lá na ABAD. Vou ter um enorme prazer em conversar com vocês virtualmente ou num café presencial e poder explicar um pouco da dinâmica do que a gente entrega aí para o mercado e de que maneira a gente tem contribuído para o desenvolvimento do setor, né? Fica aqui a atenção para conhecer as revistas, né? A revista Distribuição da ABAD, tenha conhecimento dos eventos que a gente realiza, dos assuntos importantíssimos que são debatidos nos nossos comitês e principalmente do nosso conjunto de fornecedores parceiros, que o M-Trix é uma delas, que constam lá na nossa central de parcerias e negócios da ABAD. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Eu que agradeço. A gente está aí com a unidade de negócio, né, de distribuição, do agente distribuidor, crescendo. Então, estamos falando aí muitas vezes aí do PAD Sales, da M-Trix, estamos buscando aí oportunidades de mercado. E ao seu agente de distribuidor, ao nosso futuro cliente, estamos à disposição também, né? Pode entrar em contato conosco através do site mtrix.com.br ou dar uma ligada para a gente, marca uma reunião que a gente vai apresentar para vocês aí o nosso software de inteligência competitiva e de planejamento estratégico, que é o PAD Sales, focado em distribuidores. Maravilha. Para você que nos acompanhou até aqui, então muito obrigado. Então lembre-se que vocês podem participar dessa conversa nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Amazon Music. Então acompanhando o canal M-Trix Talks. E obrigado e até a próxima. Olá pessoal, para você que está assistindo o nosso podcast, gostaria de me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Fernando Figueiredo, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios aqui da M-Trix. E para quem quiser saber mais sobre a nossa empresa e acompanhar os nossos conteúdos, procura por www.mtrix.com.br.